Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte da Rádio Rural de Natal, 91.9 FM, a sintonia do bem. E você que nos acompanha através da Rádio Santana FM na zona norte de Natal, a Rádio Natal Agora FM, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Mar e Campo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha Lagoa d'Anta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nízia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Apacentas as ovelhas como Cristo bom pastor, edificas. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Você, meu caro ouvinte, neste 33º Domingo do Tempo Comum, o Evangelho proclamado em nossas liturgias é segundo Mateus, o capítulo 25 e o versículo 14 a 30. Assim diz São Mateus: naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel.
Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso eu fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, proclamada neste penúltimo domingo do ano litúrgico, convida-nos a ser vigilantes e esperarmos de forma ativa a volta do nosso Senhor. O evangelista Mateus narra a parábola dos talentos. O talento era uma antiga moeda romana de grande valor. E, precisamente por causa da popularidade desta parábola, tornou-se sinônimo de dote pessoal, que cada um é chamado a fazer frutificar. Assim, talento, nome de uma moeda, passa a significar também o dote pessoal, um dom que cada pessoa tem. Na realidade, na parábola, Jesus fala de um homem que, ao partir para uma viagem, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. São 3 servos, aos quais o dono confia os seus bens. 2 deles são proativos, empreendedores, são operosos, e assim que recebe os talentos, imediatamente procura investi-los, de modo que, agindo dessa forma, eles fizeram que aqueles talentos rendessem o dobro. O terceiro, ao contrário, é um servo preguiçoso, é medroso, não é proativo, e esconde o talento que havia recebido no buraco. Quando o dono regressou e pede contas aos servos do que lhes tinha confiado, também chegou esse empregado que havia recebido um só talento. E o Senhor ficou extremamente desiludido com ele, porque ele não teve a mesma proatividade dos primeiros servos, que fizeram multiplicar o talento que havia recebido, ou os talentos que havia recebidos. O terceiro servo não agiu bem e não valorizou o bem recebido, escondeu o talento num buraco e comportou-se como se o seu dono jamais voltasse, como se não houvesse de chegar o dia em que eles deveriam prestar contas da sua ação. Com esta parábola, Jesus quer nos ensinar a usar bem os dons recebidos de Deus, todos nós, cada um segundo as próprias capacidades. Todos nós recebemos preciosos talentos de Deus. A cada um de nós, Deus, ao nos chamar à vida, nos entregou 12 talentos e nos confiou a missão para cumprir. Seria uma loucura pensar que estes dons sejam méritos nossos, porque de fato não são concedidos por Deus. Como também seria uma loucura não assumir a nossa responsabilidade para fazer render e multiplicar os dons que Deus nos concedeu, cumprindo bem a finalidade da nossa própria existência. Cada um de nós é uma missão nesse mundo e não podemos enterrar os dons que Deus nos deu, mas ter criatividade e audácia para administrá-los bem e fazê-los multiplicar. Podemos dizer que o homem da parábola que viaja e entrega seus bens aos seus servos representa o próprio Jesus Cristo. E os servos somos nós, que somos os discípulos do Senhor. A nós, o Senhor confiou preciosos talentos. E esses talentos, além de representar as qualidades naturais de cada um de nós,
representam as riquezas que o Senhor Jesus nos deixou em herança, como, por exemplo, o meio ambiente, a nossa casa comum, a criação, que dela devemos cuidar com todo zelo, com toda responsabilidade. O bem que devemos fazer ao outro. Deus nos colocou esse mundo para realizar o bem e não podemos jamais nos furtar dessa responsabilidade. Assim também a graça que nós recebemos de Deus. Tudo isso é um talento. A salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, os sacramentos que nós recebemos, o perdão constante de Deus. Em resumo, o maior tesouro e talento que Deus nos concedeu foi o seu reino, que é o próprio Cristo, que é o verdadeiro presente, vivo no meio de nós. Assim, essa parábola insiste na atitude interior com a qual nós devemos acolher e valorizar o dom que Deus nos concedeu. Devemos acolher o dom do reino de Deus com responsabilidade em relação a Deus e à humanidade. A atitude errada é o receio, o medo, a timidez de quem não quer se arriscar e sair de si mesmo. Isso ocorreu com aquele servo mau, aquele servo medroso, tem medo do seu senhor e teme o retorno do seu senhor e por isso esconde a moeda debaixo da terra e ela não produziu nenhum fruto. Isso acontece, por exemplo, com quem, tendo recebido os sacramentos, como o batismo, a crisma e a eucaristia, enterra tais dons em sua vida. Isso ocorre também com quem tem uma falsa imagem de Deus, considerando-o severo e castigador. Essa imagem de Deus como severo e castigador mete medo e paralisa a fé, paralisa a vida, como também trai a confiança que o Senhor deposita em cada um de nós. A parábola dos talentos nos estimula a produzir bons frutos, a sermos audaciosos, a sermos missionários, a sairmos de nós mesmos. O discípulo, feliz pelo dom recebido, jamais deve esconder os seus dons, com receio ou com inveja, mas deve se arriscar, sair de si mesmo e fazer frutificar os talentos dados por Deus com uma postura missionária, uma postura proativa e positiva, marcada pelo entusiasmo de quem se lança na missão, compartilhando e comunicando seus dons e sua vida. O que Cristo nos concedeu multiplica-se quando é doado. Tudo que nós doamos multiplica, mas o que nós escondemos jamais cresce. E o tesouro que Cristo nos doou só cresce quando nós somos empreendedores na evangelização, quando somos audaciosos, quando anunciamos o Evangelho com alegria, com ousadia e compartilhamos, assim, as alegrias do reino de Deus com os nossos irmãos. A palavra de Deus deste domingo nos adverte ainda sobre o caráter passageiro da nossa existência e convida a sermos vigilantes. A nossa vida é um sopro. Por isso, temos que ter consciência de que estamos fazendo uma peregrinação neste mundo. E como peregrinos, devemos sempre manter o nosso olhar voltado para a meta, a fim de alcançar o nosso destino, para chegarmos ao grande objetivo para o qual o Senhor nos conduz. Deus é o nosso destino último, é o sentido do nosso viver. Passagem obrigatória para alcançar esta meta definitiva é a morte, seguida pelo juízo final. Por isso São Paulo nos recorda, na segunda leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, isto é, sem aviso prévio. A consciência da vinda gloriosa do Senhor nos estimula a viver numa atitude de vigilância, aguardando a sua manifestação. Nos fala São Paulo, na carta aos Tessalonicenses: mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas, portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Respondamos o convite que o Senhor nos faz à vigilância, que as Escrituras nos recordam com frequência. Essa é a atitude de quem sabe que o Senhor voltará e deseja ver em sua própria vida os frutos do amor de Deus. A maneira correta de estarmos vigilantes é cumprir o nosso próprio dever. A vigilância deve ser uma vigilância ativa,
Notícia do retorno do Senhor não é para nos meter medo, pelo contrário, é para vivermos a nossa vida aqui na terra numa vigilância ativa, praticando o bem. Essa é a melhor forma da vigilância, praticando a caridade. É o bem fundamental, que ninguém pode deixar de fazer frutificar e sem a qual a nossa fé não cresce. A caridade alimenta a nossa fé. Tal como Jesus nos amou e deu a vida por nós, devemos também amar os nossos irmãos, praticando a caridade. Assim nós possamos ou poderemos participar da alegria do nosso Senhor. Não esqueçamos, a parábola dos talentos é um convite para a vigilância e para fazermos multiplicar os dons que Deus nos concedeu. Assim, procuramos agir com aqueles 2 servos proativos, fazendo multiplicar os dons de Deus e não nos escondendo por medo de cumprir a nossa missão deste mundo. Muito bem, meu servidor bom e fiel, vem te alegrar com teu Senhor no meu banquete. Vem te alegrar com teu Senhor no meu banquete. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Muito bem, meu servidor bom e fiel, vem te alegrar com teu Senhor no meu banquete. Vem te alegrar com teu Senhor no meu banquete. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Muito bem, meu servidor bom e fiel, vem te alegrar com teu Senhor no meu banquete. Vem te alegrar com teu Senhor no meu banquete. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. No penúltimo domingo do tempo comum, nós celebramos o Dia Mundial dos Pobres. O Dia Mundial dos Pobres foi proclamado pelo Papa Francisco. E neste domingo, nós iremos celebrar o 7º Dia Mundial dos Pobres, com o tema, tirado do livro de Tobias, Nunca afastes de algum pobre o teu olhar. Papa Francisco nos dirigiu uma mensagem para celebrar o Dia Mundial dos Pobres. E, na sua mensagem, ele utiliza o livro de Tobias para exemplificar a prática da caridade e a atenção aos necessitados. Também ele aborda desafios contemporâneos, como a desigualdade social, a falta de atenção aos mais vulneráveis e as novas formas de pobreza, como a marginalização dos jovens. O Papa Francisco enfatiza a necessidade de um compromisso real, baseado na compreensão, no diálogo e na prática da justiça, para superar as adversidades enfrentadas pelos pobres na sociedade atual. E ele conclui a sua mensagem ressaltando a importância de seguir o exemplo de Santa Teresa do Menino Jesus e iluminar o mundo com a caridade, mantendo o olhar fixo no rosto de Cristo, nos mais necessitados. Alguns pontos da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres. Primeiro, ele destaca o Dia Mundial dos Pobres como um sinal da misericórdia de Deus e um lembrete do compromisso contínuo da Igreja em servir os necessitados. Nos fala o Papa Francisco. O Dia Mundial dos Pobres, sinal fecundo da misericórdia do Pai, vem pela 7ª vez
alentar o caminho das nossas comunidades. Trata-se de uma ocorrência que está se radicando progressivamente na pastoral da igreja, fazendo-a descobrir cada vez mais o conteúdo central do Evangelho. E nos adverte, jamais devemos afastar do pobre o nosso olhar. Por isso, no domingo que antecede a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo, reunimos-nos ao redor da mesa para voltar a receber de Cristo o dom e o compromisso de viver a pobreza e servir os pobres. Segundo aspecto da mensagem do Papa, ele reconhece o desafio crescente da pobreza nas cidades, usando a metáfora de um rio que engrossa e parece submergir a sociedade. E assim destaca a urgência de abordar as necessidades dos pobres. Terceiro ponto da mensagem do Papa, ele utiliza a história de Tobit, do Antigo Testamento, para falar da importância de viver a pobreza e servir os pobres. A história de Tobit destaca a prática da caridade deste homem e as dificuldades enfrentadas por ele, como também por aqueles que se dedicam aos necessitados. O velho Tobit pede ao filho para praticar boas obras e viver com justiça. E na exortação que Tobit faz ao seu filho Tobias, ele diz de forma clara: dá esmolas, conforme as tuas posses. Nunca afastes de algum pobre teu olhar, e nunca se afastará de ti o olhar de Deus. O próprio Tobit, o pai de Tobias, relata sua experiência. O que ele diz? Na festa de Pentecostes, mandei preparar um bom almoço e reclinei-me para comer. Mas ao ver a mesa coberta com tantas comidas finas, disse a Tobias: filho, vai procurar entre os nossos irmãos cativos em Nínive um pobre que seja de coração fiel e trá-lo para que participe da nossa refeição. Eu espero por ti, meu filho. A partir desse exemplo de Tobit, o pai de Tobias, o Papa Francisco nos adverte como seria significativo se no Dia Mundial dos Pobres tivéssemos esta mesma preocupação de Tobit, ou seja, convidar para partilhar o almoço dominical um pobre, depois de termos partilhado da mesa eucarística. A Eucaristia celebrada dessa forma se tornaria realmente critério de comunhão. E nos fala o Papa: aliás, se ao redor do altar do Senhor temos consciência de sermos todos irmãos e irmãs, quanto mais visível se tornaria esta fraternidade compartilhando a refeição festiva com quem carece do necessário. Tobias, ele faz como seu pai lhe havia pedido e voltou com a notícia ao seu pai de que um pobre tinha sido morto e deixado no meio da praça. Sem hesitar, o velho Tobit levantou-se da mesa, nem fez a sua refeição e foi enterrar aquele conterrâneo seu que tinha sido morto e estava no meio da praça. Voltando cansado para casa, ele adormeceu no pátio e caíram-lhe sobre os seus olhos excremento de pássaros e o velho Tobit ficou cego. Uma ironia do destino. Ele pratica um gesto de caridade e sucede uma desgraça. Perdeu a vista depois de ter praticado um ato de misericórdia. E assim o Papa nos fala que muitas vezes este exemplo nos faz ir mais fundo ainda na caridade. Porque a cegueira de Tobit não o intimidou, tornou-se a sua força para reconhecer ainda melhor tantas formas de pobreza ao seu redor. O quarto ponto da mensagem do Papa, o exemplo de Tobit, que perde a visão, depois de praticar um ato de misericórdia, destaca a ideia de que a verdadeira caridade vai além das ações externas e requer uma profunda compreensão das necessidades dos outros. O quinto ponto da mensagem do Papa, ele chama a atenção nossa para a indiferença crescente em relação aos pobres nos tempos em que vivemos, destacando a sobreposição da realidade virtual à vida real. E o Santo Padre nos adverte contra a marginalização dos pobres devido à pressa diária e enfatiza a importância de uma abordagem pessoal. Importa não apenas dar uma esmola ao pobre, acudi-lo em sua necessidade, mas é preciso fixar o nosso olhar nele, dialogar, vê-lo como um sujeito, como uma pessoa humana, jamais afastar o nosso olhar do pobre. Assim nos pede o Papa Francisco.
E o 6º ponto da sua mensagem aborda questões contemporâneas, como a especulação que leva ao aumento dramático nos preços dos alimentos, a carestia, a inflação, e deixa muitas famílias numa indigência ainda maior, fazendo com que muitos tenham dificuldade de ter acesso ao pão e de viver dignamente. Também o Papa Francisco lembra a desordem ética no mundo do trabalho, o tratamento desumano, muitas reservado a muitos trabalhadores, baixos salários, precariedade do trabalho, acidente no trabalho, devido muitas vezes à mentalidade que privilegia o lucro imediato em detrimento da segurança. Também o Papa fala dos desafios enfrentados pela juventude na sociedade atual. Ele diz textualmente: quantas vidas frustradas e até suicídio dos jovens, iludidos por uma cultura que os leva a sentirem-se inacabados e falidos. Ajudemos-los, nos pede o Papa. Ajudemos os jovens a reagir a estas indignações nocivas, para que cada um possa encontrar a estrada que deve seguir para adquirir uma identidade forte e generosa. No 7º ponto, o Papa faz um apelo à solidariedade, pedindo que todos, não apenas as instituições públicas, mas todos nós nos envolvamos ativamente no serviço aos pobres. O 8º ponto da sua mensagem destaca o apelo evangélico de ajudar os necessitados. E esse apelo evangélico continua relevante nos dias de hoje e deve ser praticado por nós de modo realista e de modo abnegado. O 9º ponto da mensagem do Papa homenageia a Santa Teresa do Menino Jesus, cuja caridade é vista como o exemplo que nós devemos seguir, e destaca a importância de iluminar a todos na casa comum que é o mundo com a luz da caridade. Enfim, conclui o Papa, um apelo geral à humanidade, destacando que todos têm direito à caridade, independentemente de quem seja, e destaca a luz que a caridade pode trazer para todos na casa que é o mundo. No Dia Mundial dos Pobres, portanto, sensível ao apelo do Santo Padre, nos exercitemos para que jamais afastemos o nosso olhar de algum pobre. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.